Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar falando aqui sobre Sodoma e Gomorra, que é o quarto volume de Em Busca do Tempo Perdido. Mas antes de eu falar aqui do que eu li nessa semana, eu tenho uma coisa que está me incomodando há muito tempo para falar para vocês. E é uma situação que está se tornando quase claustrofóbica para mim. Porque assim, esse narrador, ele faz parte de um círculo social composto pelas mesmas pessoas. E isso começou a me incomodar já faz tempo, mas agora está se tornando assim cada vez mais incômodo. Porque veja, esse menino quando ele está em Paris, ele frequenta as casas, sei lá, A, B e C. Aí quando ele vai pro campo, que é lá em Cambrai, ele vai e frequenta a casa de campo dessas mesmas pessoas. Ou ele vai a jantares em que estão essas mesmas pessoas. Aí agora, quando ele vai para viagem de férias em Baalbek, que é lá no litoral, lá na puta que o pariu, ele vai e encontra as mesmas pessoas. Que vida vazia! Ou a França era muito pequena no fim do século XIX, ou essas pessoas tinham um hábito muito estranho de andarem em bandos. Ou eu é que sou muito estranho e gosto da solidão, porque se eu fico muito tempo convivendo com aquele mesmo tipo, aquela mesma laia, aquela mesma coisa, isso me enoja. E daí você vê esse rapaz aqui, toda vez ele vai para a mesma coisa, para o mesmo, né? Não é nem a questão da descrição dos jantares. Eu até gosto de algumas dessas descrições, porque elas sempre têm algo a acrescentar à leitura. Mas o fato é que tá sempre as mesmas pessoas ali. Isso tá me incomodando fortemente. Eu não sei se isso incomoda a vocês, mas a mim me incomoda bastante. Mas enfim, postas essas reclamações de lado, o que acontece? Eu comecei a ler então o segundo capítulo da segunda parte do quarto volume, que é o momento então em que ele começa meio, depois que ele exorciza as lembranças que ele traz ali da avó e tal, né? Lembra lá que a primeira vez que ele vai para essa cidade depois da morte da avó, ele meio que se recupera ali e tal. E eu não lembro se eu acho que eu não comentei isso com vocês, mas a mãe dele também está ali nessa viagem. E daí eles têm pelo menos duas discussões muito interessantes acerca de literatura. Uma delas é acerca do que é a boa literatura, não discussões muito longas, mas eles fazem algumas considerações interessantes sobre o que é a boa literatura. Porque a mãe do Marcel aqui, do narrador, ela gosta muito de uma determinada escritora e essa escritora ela não é considerada boa literatura. E daí tem um determinado momento que o Marcel compra o livro para entregar para a mãe e uma dessas pessoas da alta roda vê o livro e fala, mas sabe, faz uma piadinha assim. E daí o Marcel ele meio que se incomoda com aquilo e ele deixa aqui algumas questões sobre o que é a boa literatura, se é que existe uma boa literatura. Então isso é bem interessante da gente pensar. Outra discussão envolvendo essa questão toda de literatura e tal, é a discussão que eles fazem acerca de tradução, no momento em que o narrador ele se lembra que a mãe uma vez deu duas traduções para ele das Mil e Uma Noites. E daí ele começa a lembrar dessa questão toda das diferenças nas traduções e tal. E isso foi bem interessante mesmo dentro aqui do livro. E basicamente foi isso que a mãe fez aqui até agora. Só apareceu vez ou outra, de modo que a mãe está meio que para escanteio aqui. O grande tema do livro continua sendo a homossexualidade e com uma força cada vez maior, o ciúme. Não só o ciúme, mas a hipocrisia do narrador, porque veja, logo no início dessa terceira parte, esse garoto já diz que quando a Albertine, que é aquela mocinha pela qual ele gosta e da qual eles têm muito ciúme, quando a Albertine não está com ele, ele se diverte na casa das amigas da Albertine e ele chega inclusive a citar um número, se não me engano ele fala que são 13 moças e com a Albertine são 14 as moças que ele conheceu no sentido bíblico da palavra só em Baalbek. E daí uma criatura dessas vem e fala que está com ciúme da moça. Mas por que ele fica com tanto ciúme assim da Albertine? Ora, não sei se você percebe, mas até agora ele vem se dedicando. Quando ele fala da homossexualidade, ele fala basicamente
da sodomia, que é a homossexualidade masculina. Agora, quando ele vai começar esse novo capítulo aqui, ele começa a falar da homossexualidade feminina e das habitantes de Gomorra, né, para fazer ali essa questão toda de que os homens eram de Sodoma e as mulheres eram de Gomorra. E essa questão do ciúme dele aumenta não só pelo fato da Albertine gostar de ficar bastante com as amigas, mas principalmente depois que ele vê a Albertine dançando escandalosamente com uma amiga e roçando seios e descendo até o chão e coisas do tipo, e aquilo o incomoda muito. Essa amiga dela é a Emê, se não me engano, é ela? Eu não me lembro que amiga que é, mas é uma das amigas lá da Albertina, e inclusive é uma das amigas que ele já ficou, com quem ele já ficou, mas enfim, o fato é que o rapaz fica muito incomodado ali com essa dança da Albertino com a moça e praticamente rompe com a tal da namorada dele só por conta de uma coisa dessa. E enquanto isso, ele tem um determinado momento aqui em que ele está falando das aventuras dele em Baalbek, porque ele é um macho alfa do negócio. E daí ele fala que, então, de vez em quando eu recebia carta de umas mocinhas e tal, mas tinha uma que uma vez eu até gostava da moça, mas ela escreveu um negócio errado na carta, daí tudo aquele tesão que eu sentia por ela meio que arrefeceu, mas era uma carta muito bonita. Sabe, ele fica com as amigas da namorada. Ele tem outras. Ele recebe cartas de outras e dispensa essas outras porque essas outras escrevem as cartas erradas. Ele não dispensou a moça, isso que é pior. Ele reclama da carta da moça, ele corrige a carta da moça, e essa parte é muito interessante porque ele faz toda uma discussão sobre alguns usos da língua francesa, então essa parte é bem bacana mesmo. Mas enfim, a moça ela faz uma construção errada. Eu não me lembro agora que construção que é. Mas ao invés da moça escrever sua querida carta, ela escreve algo do tipo: eu vi a sua carta, porque a sonoridade das palavras é muito parecida e daí ela se confunde. Alguma coisa assim que acontece. Mas enfim, ele fica com essa moça, ele fica com as amigas da Albertina e dá um ataque de pelica quando a moça tá dançando com a coleguinha dela lá. Não entendi a desse narrador. Mas enfim, o fato então é que esse ciúme do narrador vai aumentando cada vez mais, porque depois desse incidente, tem um determinado dia em que ele está na praia, daí ele vê uma moça toda saliente lá, saindo da água, aquela coisa toda, e se interessa pela moça. Só que aí ele descobre que a moça não está olhando para ele, a moça está olhando para Albertine. E daí ele tem outro ataque e fica tentando planejar um jeito de que a Albertine não perceba que a moça está olhando para ela. Mas enfim, essa moça que estava olhando para Albertine, ela era uma mundana. Por quê? Eu estou brincando, cada um faz o que quer de si, mas enfim. Por que as pessoas enxergavam essa moça com maus olhos? Porque além dela ficar olhando para as outras moças com olhares lascivos, tem um determinado momento aqui em que aparece uma prima do Bloch, que é aquele amigozinho judeu do narrador, que também tá em Baalbek. Então percebo que tá todo mundo em Baalbek. Menos a avó do narrador, que já morreu. Mas enfim. E daí o que acontece? Chega uma prima desse Bloch, e daí essa mocinha passa uma cantada, essa moça que estava na praia, passa uma cantada na prima do Bloch, e as duas têm uma relação ali no meio da piscina, não no meio da piscina, mas enfim, as pessoas estão numa piscina, num clube, num negócio assim, e daí elas estão sentadas em uma mesa, e daí começam a ver a mão delas assim, se acariciando, aí de repente vê o movimento das pernas dela, uns movimentos meio estranhos, e daí você sabe o que aconteceu, não é verdade? Não preciso vir aqui e te dizer. Mas enfim, o fato então é que essas moças fazem sexo no meio do negócio ali e escandalizam todo mundo, e todo mundo fica olhando para elas com cara de revolta, porque e afinal de contas é bem compreensível, porque você não sai de casa para ver as pessoas transando no meio da rua, não é verdade? Mas enfim, o fato então é que essa moça ela é bem safadinha.
essa mocinha da praia aí e tal. Mas enfim, o fato então é que tem esse incidente todo lá da dança, tem esse incidente todo com essa moça da praia, mas o que desperta um novo sentimento de ciúme no narrador é o seguinte: tem um determinado momento em que o narrador, e como as amigas da Albertine foram viajar, sabe-se lá Deus para onde, a Albertine e o narrador foram fazer uma viagem ali, foram numa estação de trem para encontrar o Saint-Loup, que é aquele amigo meio suspeito do narrador, que eu ainda acho que eles tiveram um caso. Nada me tira isso da cabeça. Mas enfim. Daí o que acontece? Acontece que Albertine e Saint-Loup se dão muito bem. E daí a Albertine ela faz meio que uns gracejos pro Saint-Loup. E o narrador fica muito pé da vida com isso tudo. E isso ele vai ficar remoendo páginas e páginas e páginas. Tanto que tem um determinado momento aqui, logo no final do trecho em que eu li, em que ele até diz aqui que essa questão toda da Albertine com o Saint-Loup meio que até apagou o ciúme que ele sentia dela com relação às outras mulheres, o que é até compreensível, claro. Mas enfim, o fato então é que o narrador ele sente ciúme. A Albertina ela não pode olhar para o lado. Tem um determinado momento que ele fala isso. Ah, eu estava passando com ela, ela olhou para o lado porque tinha uma mulher descendo do carro. Daí eu perguntei o que ela estava olhando e ela disse: Ah, não, eu tô olhando uma bandeirinha ali, não sei o que. Sabe? A moça não pode nem olhar para o lado que ele já dá um ataque. Então, assim, o ciúme que já havia sido esboçado lá no Caminho de Swan, que é o primeiro volume, está voltando aqui. E eu já tinha na minha cabeça uma coisa. O Swan, o narrador ele tem muitas coisas em comum com o Swan, apesar de que o Swan é muito mais sensato do que o narrador. Assim como a Albertine tem muitas coisas em comum com a Odette. Né? É claro, elas têm as suas diferenças, mas elas também têm coisas que as aproximam de uma maneira muito interessante. E o que aproxima o narrador do Swan, além de todas de uma série de características, é principalmente esse ciúme possessivo que o narrador está demonstrando. E daí, se você se lembra do que eu disse, eu já li um dos volumes daqui, né? Só que há muito tempo atrás. E isso me despertou uma questão aqui. E o próximo volume, depois de Sodoma e Gomorra, é A Prisioneira. Então tudo indica que o desfecho da relação entre o narrador e a Albertine não vai ser um desfecho muito saudável. Não sei. Eu estou começando a pensar isso graças a algumas coisas que estão sendo postas aqui. Posso estar muito errado, mas eu acho que eu estou um pouco certo. Mas enfim, então a gente vai acompanhando toda aquela questão desse ciúme. Ah, eu já estava me esquecendo de uma coisa. Nessa viagem que ele faz, nessa questão toda de trem, que ele vai para uma estação de trem, o narrador acaba reencontrando o Charlie, que está um bagaço. Ele envelheceu, está mais gordo do que nunca, está com rugas, enfim, tá ridículo. E daí o Charlie ele fala pro narrador: Ah, então tá vendo aquele menininho ali? Você chama ele pra mim que eu queria que ele fosse tocar uma música na minha casa ali depois e tal. Aí o narrador vai chamar o rapaz e descobre que esse rapaz é filho do criado do tio Adolfo, que é aquele tio que lá no primeiro volume o narrador surpreende com uma prostituta. Pois é. E daí o que acontece? O narrador fica: Nossa, que legal, que coincidência, você conhece ele, eu também conheço. Aí depois ele para e fica pensando: Epa, como será que o Charlie conheceu o fulaninho aqui, o filho do empregado lá e tal? Porque eles são de universos muito diferentes. E daí você se lembra do que o Charlie disse lá no começo do livro, que é: Ai, eu gosto de ficar com pessoas dentro do ônibus e não sei o que, fast foda total. Então me parece que o Charlie ele tem umas preferências um pouco assim, que escapam da curva, e ele não gosta muito das pessoas da mesma classe social que ele e vai pegar ali e vai ter os seus casinhos com os serviçais e com esse tipo de gente. Não sei, eu já percebi, já não é a primeira vez que ele deixa escapar algumas coisas que me deixaram com essa impressão.
E daí conversa vai, conversa vem e tal. Ele vai viajar com a Albertine e toda essa questão do ciúme. E daí aconteceu uma coisa que quebrou minhas pernas nesse livro, que é o seguinte. Ele está em um lá daqueles jantares na casa dos Villeparisis, se não me engano. Os Villeparisis, eles eram novos ricos, mas eles estão crescendo no conceito ali do pessoal. Sobretudo depois que eles acabam acolhendo uma princesa que foi meio que expulsa de casa. Essa princesa até agora a gente não sabe qual é a procedência dessa mulher, mas para ela ter sido expulsa de casa, boa coisa ela não deve ter feito, não é verdade? Enfim. E daí, em um desses jantares, aparece um fulano, a Odete está no jantar, aparece um fulano, vira para Odete e fala: Ah, então meus pêsames pelo falecimento do Swan. Quando eu li isso, eu, eu fiquei sem chão, meu mundo caiu, como diria a Maísa. Sabe assim, como que o Swan morre e o narrador faz uma coisa dessa com a gente? Ele simplesmente, então foi lá e falou tchau. Olha, isso me deixou revoltadíssimo. Sabe assim, eu não acredito que o Swan morreu e teve essa menção tão mequetrefe. Isso não é nenhuma menção honrosa. Mas enfim, isso me revoltou muito. Mas eu parei justamente nesse momento aí, porque a revolta foi tanta que eu falei, não, vou parar por aqui. Semana que vem eu continuo a leitura. Enfim, foi isso que aconteceu nessa semana. Percebo que eu estou exaltado. Mas é isso. Se você está gostando da leitura, não esqueça de compartilhar as suas impressões lá nos comentários, certo? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.